Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre termopares, Termopares módulo 19. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho que é muito importante para nós aí, que pelo menos você dê um curtir ou compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Termopares, lei dos metais intermediários. Aqui é uma experiência prática que eu montei para vocês para poder explicar de maneira mais clara a lei dos metais intermediários, que é tão importante. Esse foi o termoparzinho que nós montamos. Ele foi montado com um metal intermediário com um tubo de inox qualquer, com diâmetro de 6. Temos aqui um termopar soldado na ponta com isoladores. Ele vem até aqui. A partir desse ponto, eu abri em dois, então são dois fios o termopar, cromel-alumel, um cromel, outro alumel, e eu soldei aqui um pedaço de tubo como metal intermediário para poder mostrar para vocês exatamente o que acontece quando você tem o tal do metal intermediário. Mais à frente aqui coloquei outro tubo no outro condutor, então fica cromel-alumel, um tubo em cada um tubo de inox, comprimento qualquer um, os dois não necessariamente são iguais, e aí o fio com isolador dando a terminação cromel-alumel. Vamos aqui ver a lei fundamental de termometria que fala sobre os metais intermediários para a gente poder entender um pouquinho mais. O que diz a lei dos metais intermediários? Que a soma algébrica das forças eletromotrizes termais em um circuito composto de um número qualquer de metais diferentes é zero, se todo o circuito estiver à mesma temperatura. Então aqui nós temos um circuitinho, que é muito comum na literatura de termopares, um metal A e um metal B. Então aqui é o metal A e o metal B. Temperatura T1, aqui representada pela junta quente, por exemplo, medindo um processo, um forno, uma estufa. Então, essa é a junta quente que vai medir o processo. A outra extremidade, nós juntamos o circuitinho aqui, é o T2. Ele está representando aqui a junta fria, ou seja, onde nós fazemos a união do fio termopar com o cabo termopar. Então, por exemplo, aqui pode ser um cabeçote, um bloco de ligação, um pote onde nós ligamos o rabicho do termopar. Enfim, é a junta fria. Então, é o que a gente chama de junta fria e junta quente do processo. Nesses diagramas e literatura sobre termopares, ele é representado dessa forma. Então, nós unimos os dois lados, chamamos de T1 e T2, por quê? São temperaturas diferentes, senão seria T1, T1, a mesma temperatura. Então, T1, T2, temperaturas diferentes. Junta quente, junta fria. O condutor A, que está aqui dos dois lados, porque aqui a gente colocou um metal intermediário, que no circuitinho anterior, onde a gente fez aí a peça, é um tubo de inox, né? E aqui o metal B. O A e o B seria, por exemplo, cromel, alumel, ferro constantan, cobre constantan, cromel constantan, seria um termopar qualquer. O que diz a lei dos metais intermediários? Quando eu tenho aqui um metal intermediário, se a temperatura T3 for igual a T4, representado pela velinha aqui, então nós estamos com uma fonte de calor, e esses dois pontos estão sobre a mesma temperatura, a resultante aqui dos metais diferentes que a gente coloca no circuito é zero, ou seja, ele independe qualquer medição do termopar se eu colocar um metal intermediário no meio dele e essas temperaturas forem iguais. Então elas se anulam e é como se esse metal não existisse. Então o termopar ele continua medindo da mesma forma. Vamos analisar agora o circuitinho com o caso que a gente fez aqui do modelinho que a gente usou. Então aqui a junta quente, ele está medindo um forno, uma estufa, está no processo aqui numa fonte de calor, que é o que a gente colocou aqui. A velinha está indicando os pontos onde existe o metal intermediário, que é um tubo de inox. Então, por exemplo, aqui, se isso aqui estiver na mesma temperatura que isso aqui, o aparelho vai medir a temperatura do processo sem qualquer problema, ele não vai nem fazer conta que existe esse tubo, tá? Então aqui nós colocamos dois tubos, então eu estou colocando duas velinhas aqui para mostrar que a temperatura
nesse metal intermediário não necessariamente precisa ser a mesma desse, mas no metal intermediário tem que ter. Então, essa temperatura tem que ser igual a essa, e essa aqui do outro tubo que eu coloquei, essa tem que ser igual a essa. E não necessariamente essas temperaturas têm que ser iguais, só nas extremidades onde existe o metal intermediário. Se eu tiver uma configuração dessa e ligar esse termopar no aparelho, é como se eles não existissem, desde que essas temperaturas sejam da forma que eu estou colocando. Então, essa é a tal lei dos metais intermediários. Aqui é detalhe da montagem, o tubo aqui dá para ver realmente é um tubo de inox, né? Foi colocado o fio termopar, ligou aqui, foi feita uma solda, o termopar, o tubo vem, é feita uma solda no outro condutor, então esse tubo ele fica sem qualquer ligação interna do fio. Então a ligação do fio, por exemplo, aqui cromel com esse cromel é apenas o tubo metálico. Ele está servindo apenas como um condutor. O fio termopar ele não passa por dentro. Agora, o interessante de tudo isso é o seguinte, nessa experiência, você vê, às vezes a gente faz uma experiência muito simples dessa e a gente acaba tendo conclusões aqui, né? Então, por exemplo, vamos supor que esse fio ele passaria por dentro desse tubo, né? E fosse unido aqui com uma solda, né? Então, ele passaria direto aqui por dentro do tubo. Vamos supor que eu não rompi ele aqui. Pela lei do circuito, a corrente e a tensão que é gerada por esse termopar, ela faz o caminho mais curto. Então, se a resistência do tubo for menor que a resistência do fio termopar, a ligação vai ser o tubo. Ele vai fazer o caminho mais rápido. É a lei, seria como se fosse um curto aqui, tá certo? Então, ele passando por dentro ou não passando por dentro, não deixa de ser um metal intermediário. Então, existe um outro vídeo que eu vou fazer que é bem interessante, onde a gente usa um termopar fio cromel-lumel 8AWG ou 14AWG por dentro de um tubo. E a gente faz esse termopar de modo que ele tenha que ser isolado, porque se em algum momento ele fazer a união, ele entrar em curto, com essa ponta e essa ponta, é como se existisse um metal intermediário. Então existe uma peça que é usada em fundição de alumínio para medir temperatura em tarugos de alumínio, que se eu não isolar corretamente esse fio que passa por dentro, necessariamente nessa montagem ele passa por dentro, é como se existisse um metal intermediário e geram erros. Então é uma montagem bem interessante, você vê uma lei, parece que é bem simples, mas nesse caso dessa peça que é medido, que é usada para medir tarugos de alumínio, essa lei ela é fundamental para que a gente possa construir corretamente essa peça. Então aqui ele está, nesse caso aqui, interrompido, é só o tubo, tá? Então o fiozinho ele vem até aqui, faz a solda e ele continua do outro lado. É assim que a gente colocou. Qualquer inox, qualquer tamanho, não há qualquer tipo de problema. Aqui então, fim do curso Termopares módulo 19, nós falamos sobre metal intermediário, fizemos aí uma experiência mostrando para vocês. Futuramente eu vou colocar alguns vídeos com os valores dessa experiência, gravando isso numa bancada, tá? Mas aqui é para mostrar para vocês como se aplica esse metal intermediário no dia a dia, tá? Se você gostou do curso, dê um curtir, compartilhe, se inscreva no canal, dê uma força aí para que a gente possa ficar motivado bastante para continuar a colocar esses vídeos na internet. Se você não gostou, não tem problema, critique, fale, que a gente vai tentar melhorar. Meu muito obrigado por ter assistido. Meu nome é José Eduardo Toselli, meu e-mail é termopares@uol.com.br. Muito obrigado.